E você está aqui nessa noite, aqui no Encontrando CR. Nós estamos reiniciando aí nesse segundo semestre o Encontrando, Celebrando Restauração. Quero agradecer pela tua presença aqui nessa terça-feira à noite. Quero dizer que toda terça-feira nós estamos aqui. Toda terça-feira nós estamos aqui às 19h30 no Encontrão do Celebrando Restauração. O Celebrando Restauração, pode passar o próximo slide para mim? Que aqui eu não estou conseguindo passar. Deixa eu ver se eu consigo pelo... O Celebrando Restauração, então, o que é o Celebrando, pessoal? O Celebrando é um programa de restauração centrado em Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar do AA, dos Alcoólicos Anônimos, de outros grupos de 12 passos, que também trabalham com almas, especificamente algumas áreas. E aqui nós também trabalhamos com o Celebrando em 12 passos. Só que, como está dizendo ali, esses 12 passos que nós trabalhamos aqui no Celebrando, eles são fundamentados em princípios bíblicos. Então é um programa de 12 passos centrado em Cristo, onde nós cremos que Jesus Cristo é o nosso restaurador. Então, quem é o nosso restaurador? Jesus Cristo. Quem faz a obra aqui, nos Celebrando, durante esse caminhar, nos 12 passos, é o Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo que faz essa obra. Quantos aqui estão aqui, que vieram nessa noite, que estão inscritos nos grupos de passos? Amém, a maioria. Quantos aqui não estão inscritos em grupos de passos? Vieram aqui no Encontrão para conhecer? Amém, temos alguns também. Então, Celebrando é isso. É uma jornada, é um caminhar em 12 passos. São atitudes que nós tomamos. E nós cremos que Jesus é o nosso restaurador. E através do poder de Deus, então nós podemos vencer esses vícios, traumas emocionais, maus hábitos, comportamentos destrutivos, identificar as raízes disso aí. Porque todos nós, quer você reconheça ou não, todos nós temos lutas. Todos nós temos áreas de fragilidade. Talvez aquele hábito escondido que ninguém sabe. Aquela luta que talvez poucos conheçam. Aquele momento que só você sabe. Todos nós temos. E quando isso se torna um grande problema, e nós reconhecemos, olha, não há mais jeito, está incontrolável, não tem mais jeito, eu estou sem esperança, e aí eu recorro àquele que pode resolver, que é Jesus Cristo. E o Celebrando, então, é isso. Aqui nós podemos, então, compartilhar as nossas lutas, é um ambiente de partilha, de compartilhar, viver na prática o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Aqui também nós aprendemos a lidar com os problemas do passado. Como eu falei, identificar essas raízes, reconhecer a nossa parte, ter esse autoconhecimento sobre a luz divina. Porque algumas pessoas falam assim, olha, o tempo é capaz de apagar todas ou curar todos os problemas. É capaz de curar as feridas, mas isso não é verdade. O tempo ele não cura, o tempo pode abafar alguma coisa, pode fazer você talvez esquecer por algum momento, mas às vezes aquilo ali vai voltar, muitas vezes aquilo vai voltar, e nós precisamos aqui no CR aprender a lidar com esses problemas do passado, receber a força e a graça para viver no presente e construir um alicerce saudável para o futuro. E eu sei que é isso que você quer. Esses que se inscreveram, que estão aqui, se inscreveram no grupo de passos, tenho certeza que você quer viver isso daqui que Jesus falou e ele veio para isso. Foi promessa dele. Ele não veio aqui para ensinar uma filosofia. Ele não veio a este mundo para que ele fosse reconhecido como um grande líder, um grande mestre, um homem que fosse mudar a história. E ele mudou a história, mas ele veio aqui para que eu e você, para que nós tenhamos vida e tenhamos o quê?
plenamente. Jesus veio, viveu, morreu naquela cruz e ressuscitou para que eu e você tenhamos vida e vida plena. Todos nós queremos construir esse alicerce saudável para o futuro, para uma vida plena. A palavra de Deus diz assim, olha, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, lá em Jeremias. Planos de fazê-los prosperar, planos de te dar um futuro. Deus quer te dar um futuro. Amém? Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer uma nova história a partir de hoje. A partir dessa iniciativa que você teve de fazer isso. Porque quando nós não lidamos com as marcas que nós temos, pelo poder de Deus, essas marcas viram feridas e muitas vezes feridas profundas que precisam ser tratadas. Então, aqui no Celebrando Restauração, nós temos esses ambientes de restauração. E um deles é este aqui, o encontrão às terças-feiras, às 19h30. Então, toda terça-feira, nós estamos aqui. Toda terça-feira estamos aqui. Aqui você vai adorar a Deus através de canções. Você vai ouvir uma palavra de encorajamento. Você vai ouvir um testemunho de pessoas que já passaram muitas vezes pelos grupos de passos, que já experimentaram restauração em suas vidas. E esse é o encontrão. Quer saber de uma coisa? Você que está entrando no grupo de passos, quer fazer o Celebrando de forma realmente top. Você quer fazer realmente, agora eu quero levar isso a sério. Faz o grupo de passos e venha no encontrão terça-feira. Venha no encontrão, venha no grupo de apoio, faça toda o que o CR tem para você, não só o passo. Então, se você tem a sua agenda terça-feira, venha também no encontrão. Faça lá o seu grupo de passos, faça lá o seu compromisso semanal no seu grupo de passos, mas venha também no encontrão. É muito importante que você ouça essa palavra, que você seja encorajado por um testemunho, que você esteja nesse ambiente de adoração, que se torna, então, um ambiente de restauração. Então, depois do encontrão, o encontrão vai de 7h30 até 8h30 da noite. Depois do encontrão, nós temos, então, os grupos que nós chamamos de grupos de apoio. Qual é a diferença do grupo de passo e do grupo de apoio? No grupo de passo, nós vamos conversar um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouquinho. Os grupos de passos, você vai se reunir durante a semana. Existem vários horários, aí os que se inscreveram nos grupos de passos sabem já sabem quais são os seus horários da semana. Então, nós temos aí segunda-feira, quarta-feira, quinta, sábado, vários dias na semana, terça-feira. Então, você vai estar nesse grupo de passos que você vai ter uma apostila para preencher. Você vai partilhar coisas do seu passado, coisas que aconteceram, que você vai rever, coisas que você vai começar a buscar aquelas raízes que talvez expliquem o seu comportamento de hoje. Mas nos grupos de apoio, que acontecem às terças-feiras, depois do encontrão, de 8h30 da noite até 9h30 da noite, no máximo, os grupos de apoio é para você partilhar a tua semana, a tua vida atual, as suas vitórias, as suas lutas, os seus dilemas atuais. Porque talvez alguns aqui já tiveram muita vontade de falar com alguém, mas não tinha ninguém para falar. Talvez você passou um dia muito duro e você não tem ninguém para você partilhar aquele dia difícil seu. Então, o grupo de apoio é para isso. É para você partilhar as suas lutas, vitórias da semana, do seu momento atual. Então, eu te encorajo também a participar dos grupos de apoio. Eles são muito importantes na caminhada de restauração. Participe também do encontrão. São muito importantes na caminhada de restauração. E aí nós temos os grupos de passos, no qual você, a maioria que está aqui, se inscreveu e está aqui hoje para iniciar os grupos de passos que acontecem, então, durante a semana. E tem alguns componentes importantes que nós vamos conversar sobre eles.
Eu queria chamar aqui a Luciene. Luciene, está aí? Luciene... não é você. Acho que é a sua xará aqui, a Luciene, que está aqui. Estou olhando para lá, né? Luciene vai contar um pouquinho do que representou também o grupo de passos na vida dela. Boa noite. Meu nome é Luciene. Eu sou filha amada do Pai e em luta contra o orgulho, a insubmissão, a intolerância e a ira. Eu iniciei o CR a princípio para aprender e passar para o meu marido. Porém, quando eu comecei a frequentar o grupo de passos, a cada partilha eu pude perceber nitidamente o quanto eu precisava de cura. Vi o quanto eu tinha me anulado e só pensava em ter o controle de tudo e todos à minha volta. E acabei perdendo o controle de mim mesma. Doeu muito. Saí da negação e admiti que eu era uma pessoa intolerante, orgulhosa, irada e insubmissa. Entender que o pecado de quem estava à minha volta não podia me fazer pecar foi o ponto de partida para mim e também o mais doloroso naquele momento. Eu entreguei o controle a Jesus e com as partilhas, a confiança que eu encontrei no grupo de passos e o apoio que eu recebi, eu comecei a mudar. E quando eu mudei, todos à minha volta mudaram. Meus filhos, meu casamento foi restaurado, minhas amizades fortalecidas no Senhor, as minhas orações foram respondidas e hoje eu posso dizer que eu e a minha casa estamos experimentando vida plena de Deus. Amém. Então nós temos aí todos esses ambientes para você. Para você. Encontrar um grupo de apoio e o grupo de passos, nos quais você está inscrito. Vocês estão inscritos. Então por que eu preciso de restauração? Por que eu preciso de restauração? Porque existem essas marcas. Porque existem lutas. Porque existem coisas que eu não consigo lidar. Por isso que existe o passo 1 do Celebrando. E é o passo que eu admito. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema e que eu sou incapaz de controlar esse problema. Então nós admitimos que nós somos o quê? Incapazes de controlar nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos, comportamentos destrutivos. A primeira coisa que você precisa fazer no Celebrando a Restauração, quando você entra e começa a caminhar nos passos, é sair da negação. Parar de negar, dizer, não, eu consigo. Não, está tudo sob controle. Eu consigo. Parar de negar e admitir, eu tenho um problema. É interessante a parábola do filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Jesus contou, olha, um filho pediu a herança do pai, e aí falou, pai, agora eu quero a minha parte na herança e agora eu vou viver a vida. Agora eu vou fazer o que eu quero. E aí o filho foi e viveu. A Bíblia diz em versões mais antigas, dissolutamente, quer dizer, viveu o que ele queria, caiu na gandaia, fez o que ele quis, gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que ele tinha, chegou no fundo do poço, chegou numa situação onde ele simplesmente, a Bíblia fala, ele caiu em si. Interessante. Os seus olhos meio que se abriram, se desvendaram, veio uma revelação de Deus para a vida dele, disse, olha, eu estou aqui alimentando porcos, e quantos na casa do meu pai? Tem fartura, ele caiu em si. Então, é o passo 1, admito que eu sou incapaz. O passo 2 vem dizendo, viemos a crer no único e verdadeiro poder superior que pode restaurar a nossa sanidade. Pode trazer saúde e vida plena para a gente. Quem é? Jesus. Não existe mais ninguém. O Celebrando a Restauração não é um grupo de profissionais que estão aqui fazendo uma terapia de grupo. Então você que está começando aí o grupo de passos, você não vai entrar numa terapia de grupo, não é isso. Você não vai ter um profissional ali que vai te ajudar, não é isso. Você não está ali para ser mentoreado,
por pessoas que estão ali mais experientes que você. Não é isso. Você está ali para partilhar a tua vida, para ver e rever a tua vida, ver as tuas raízes, encarar as tuas feridas e problemas e entregar e conhecer, e reconhecer que há um verdadeiro e único poder superior que pode lidar com isso, que se chama Jesus Cristo. E é Ele que faz, é Ele que transforma. O que você ouve aqui são histórias de transformação por Jesus. E no passo 3 você decide então entregar tudo, entregar vida, entregar vontades, porque sem entrega não tem restauração. Sem entrega total não tem a restauração. Entregar vidas e vontades. Passo 1, 2 e 3 é o passo de reconhecer, é o passo de admitir e o passo de entregar. Senhor, eu não consigo, mas eu creio de todo o meu coração que tu pode fazer essa obra. Quero chamar aqui o Richard. Richard, está aí? Richard vai contar um pouquinho também do que Deus tem feito na vida dele. Reconhecer e entregar tudo. Boa noite a todos. Meu nome é Richard, sou filho amado de Deus, em lutas e vitórias contra a autossuficiência, ira, ansiedade, em vitória contra o adultério, a pornografia, né, e muitas outras coisas. O Celebrando a Restauração, ele me ajudou em vários aspectos, mas o principal foi que, quando da minha conversão, quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu achava que eu deveria tratar os meus traumas. Eu estava sozinho e que, por eu ter cometido esses erros, eu deveria assumi-los e restaurá-los sozinhos. Um leve engano. Isso me levou a uma queda na depressão, né? E foi quando, no primeiro passo, né, eu admiti meus erros e descobri que Jesus Cristo era meu Senhor e Salvador. Foi quando eu consegui abrir a mordaça, né, tirar a fumaça da minha vida, abrir um caminho, né, para uma vitória plena. Né. Hoje eu continuo no processo de restauração, aprendi a viver um dia de cada vez, né, isso é uma batalha grande contra a ansiedade, né, e vejo quanto isso tem beneficiado minha família e meus entes queridos e amigos. Obrigado. Amém. Por que então eu preciso revelar meus segredos? Por que eu preciso abrir a minha vida? Porque o Celebrando a Restauração é um ministério, é um programa de partilha. Você lá no teu grupo de passos, aqui no grupo de apoio, você abre a tua vida. Você fala de si mesmo e somente de si mesmo. Você não fala de A, B ou C. Você não fala da sua esposa, nem do seu marido, nem da sua sogra, nem do seu chefe. Você fala de si mesmo. Eu preciso, eu tenho um problema. Eu sinto isso. Eu faço isso. Eu deixei de fazer aquilo. Por que eu preciso revelar meus segredos? E aí, nós temos um instrumento importantíssimo e fundamental no grupo de passos, que é um inventário moral. E quando eu me abro e quando eu ouço outros também se abrirem, sabe o que acontece? E a gente diz sempre aqui no CR uma coisa: a cura, ela entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. A doença sai pela boca na hora que eu partilho e a cura entra pelo ouvido, na hora que eu ouço experiências de outros. Quando eu começo a me quebrantar, quando o orgulho começa a cair por terra, e aí eu começo a abrir a minha vida, e aí eu faço então, no passo 4, esse minucioso inventário da minha vida, esse inventário moral de mim mesmo. Eu vou escrever a minha vida. É um passo importantíssimo dentro do grupo de passos. No passo 5, então, eu começo a admitir para Deus, para nós e para outro ser humano, a natureza exata dos meus erros. Eu começo a confessar. Porque na confissão, a cura. Confesso para Deus, recebo perdão. Confesso para alguém de minha confiança, recebo cura. Sem entrega não tem restauração. Sem rendição, sem entrega a Deus, não tem restauração. Sem confissão também não tem restauração.
Passos 4 e 5. Queria chamar aqui a Zenilda. É preciso abrir a tua vida. É preciso quebrar muitas vezes o orgulho. E o CR é um ambiente para isso, um ambiente seguro para partilhar. Boa noite, eu sou Zenilda, sou filha amada de Deus. Tudo começou aqui nesse ambiente, quando eu fui convidada para vir aqui. E ao chegar aqui, foi a mesma sensação que, por certo, algumas pessoas devem estar sentindo agora. Mas eu fui convidada para mim fazer o grupo de passos. Chegando no grupo de passos, logo em seguida, eu me encontrei no passo 1. E eu descobri a minha área de rejeição. E na área de rejeição, todos sabem que nós temos um problema muito sério da desconfiança. E eu logo imaginei, eu nesse grupo de passos vou contar toda a minha vida, toda a minha história. Eu queria fugir dali, mas resolvi voltar no segundo dia. E assim foram dias e dias, e eu descobri que eu não mais pertencia àquele grupo de rejeição. Eu fui encorajada a me olhar para mim e ver a mulher que eu era, ver aquela mulher que eu não me encontrava mais, que eu não sabia da minha identidade. E eu louvo a Deus porque hoje eu consigo estar aqui ajudando pessoas e também me fortalecendo a cada vez mais a me identificar as outras áreas de lutas que ainda virão e que, por certo, o Senhor irá restaurar. Obrigado. Porque eu preciso superar meus ressentimentos. Existe uma coisa que, lá em Hebreus 12, versículo 15, fala assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote causando perturbação e contaminando a muitos. Muitos de nós está aí com raiz de amargura no coração. Está cheio de mágoa, de feridas não tratadas e que precisam ser liberadas, cicatrizadas, curadas. Raiz de amargura precisa ser quebrado. E isso acontece quando você decide superar esses ressentimentos. No passo 6, então, você se dispõe inteiramente, não só parte, mas inteiramente deixar. Então, que Deus remova todos os defeitos de caráter. Quais são os defeitos de caráter que você tem enfrentado na tua vida? Na minha vida? A gente precisa muitas vezes listar esses defeitos. Será que é falta de integridade? Será que é falsidade? Será que é mentira? Será que é imoralidade? Amargura, ódio, falta de perdão? E no passo 7 nós humildemente pedimos a Deus que remova então todas essas imperfeições. Todos esses passos serão caminhados nesse grupo de passos durante essas próximas semanas. E aí no passo 8, nós começamos então a fazer uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispomos-nos a fazer reparações a todas elas. Houve dano a alguém? Eu prejudiquei alguém? Eu preciso reparar. Porque sem reparação também não há restauração. Sem reparação não tem restauração. É preciso fazer isso nesse momento desse passo. Superar os ressentimentos. Superar aquilo que está me prendendo. Mário, eu não consigo falar sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que você não pode falar já está aprisionando você. Então coloque isso diante de Deus. Peça para Ele te dar coragem para abrir tua vida, para já começar a pensar nisso. Porque muitas vezes a gente deixa ervas daninhas, como dentro de um jardim, sufocarem a nossa vida. E isso é amargura, é mágoa, como se fosse uma água podre, uma água estragada que nós bebemos todo dia, uma má água. Essa mágoa que a gente bebe. Então precisamos abrir isso, fazer essas reparações.
Queria chamar o Marcos aqui, também para dizer alguma coisa do que tem acontecido na vida dele. Boa noite, meu nome é Marcos. Eu sou filho amado de Deus, muito amado de Deus. Eu tenho lutas na área da autossuficiência, na área do orgulho, e tenho vitórias, muitas vitórias na área da procrastinação e do perdão. Quero contar bem rapidinho para vocês a minha história. Eu me converti em abril de 2016 e eu comecei a frequentar a igreja, li a Bíblia, ia no CENIB, eu ia no GA, eu já estava incluído no louvor, enfim, eu era o crente perfeito. E crente perfeito, mentira. Mentira porque, na verdade, o que eu tinha feito era colocado uma máscara e guardado tudo lá na gaiolinha, me colocado numa redoma. Vivia aquela vida do deixa-me levar. Até que eu fui convidado a fazer o Celebrando a Restauração, a frequentar o grupo de passos. Mas o que isso ia fazer de diferença na minha vida? Entrar numa sala com 12 homens e falar um pouco da minha vida, falar dos meus defeitos, somente dos meus defeitos. Responder aquelas perguntas, o que faria a diferença? Pois eu vou dizer para vocês que foi o que fez a diferença. Quando eu admiti que eu não podia sair sozinho daquela redoma que eu estava lá, do orgulho, da procrastinação, do julgamento, da frieza, da indiferença, foi preciso eu dar um passo para frente. Foi preciso eu acreditar no processo do grupo de passos. Foi preciso eu fazer um inventário moral. Foi preciso eu falar para o meu conselheiro. Foi preciso eu pedir perdão das coisas que eu tinha feito lá atrás. Então o grupo de passos me ensinou que todos os dias eu devo mudar. Fazer uma reflexão de quem eu prejudiquei ou não prejudiquei. O grupo de passos me ensinou que depois de restaurado, eu devo servir. Porque eu vim buscar isso aqui de graça aqui. E eu entendi que só Jesus é que faz essa diferença na minha vida. E o grupo de passos, ele me mostrou como eu devo lidar com as coisas do passado. E mudou a minha perspectiva de como eu devo lidar com as coisas de agora. Esse é o homem transformado que eu sou. A partir do grupo de passos. Amém? Obrigado, Marcos. O que acontece? Depois que nós fazemos as reparações, como diz o passo 9, então, sempre que possível, fazer reparações a essas pessoas, e exceto quando fazê-lo implique prejudicá-las ou a terceiros. Esse é o passo 9. E o que acontece depois disso? O que acontece quando você, então, implementa isso? Você adquire o hábito de fazer o seu inventário pessoal. Você adquire o hábito de você rever a sua vida diariamente, avaliar-se diariamente. Para que você, então, possa, mesmo que tropece aqui ou ali, você possa voltar. Para que você possa viver em vitória consistente. Não deixar acumular lixo. Sabe por quê? Porque lixo acumulado gera bicho. Sabia? Repete comigo isso, para você nunca mais esquecer. Lixo acumulado gera bicho. Não deixa acumular lixo na tua vida. Limpeza, sempre, sempre. Não deixa acumular. Inventário diário, passo 11. Nós procuramos, através da oração e da meditação, melhorar nosso relacionamento pessoal com Deus. Pedindo para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. O hábito de estar investindo a minha vida, no meu relacionamento com Deus. E o passo 12, tendo experimentado restauração e despertar espiritual como resultado desses passos, levamos essa mensagem a outros e praticamos esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. É o privilégio que depois que experimenta a restauração, você pode influenciar outros, abençoar outros, falar para outros, olha, isso aconteceu na minha vida, eu experimentei isso e tenho experimentado, estou nessa caminhada.
E é uma coisa que a gente sempre diz aqui: ferida fechada, ministério aberto. E um dos grandes benefícios também do Celebrando é que você, ao final dessa jornada do ciclo de passos, do grupo de passos, você tem alguém para você contar, que você pode contar, que é o teu conselheiro do CR, aquele que você vai partilhar teu inventário. No momento de recaída, de luta, de crise, no momento de vitória, de celebração também, pessoas que você pode contar para estar contigo nesse caminhar. Então, as atitudes que você e todos nós estamos tomando aí no Celebrando, no grupo de passos, é sair da negação, é reconhecer a incapacidade, é entregar a vida e vontades a Deus, fazer esse inventário moral, assumir as falhas e confessá-las, fazer reparações, reavaliar constantemente, servir e anunciar. Esse é o processo de restauração, que começa lá em cima, em sair da negação. E eu espero que você esteja fazendo isso hoje, que é sair da negação, dizer, olha, eu tenho um problema e eu vou entregar esse problema a Deus. Eu estou disposto a abrir a minha vida e entregar para Ele. Os componentes do grupo de passos, então. O que é o grupo de passos? O que é importantíssimo e que precisa acontecer nos grupos de passos, no teu caminhar nesse grupo de passos? A primeira coisa que eu quero que você entenda, que o grupo de passos exige compromisso. Compromisso. Começando hoje, 30 de julho, vai até 3 de dezembro. É um grupo que começa hoje e vai até o dia 3 de dezembro. Você entra hoje e você vai até 3 de dezembro. Não é opcional você ir nas suas reuniões. Precisa estar lá toda a semana, no dia estipulado que você escolheu. As reuniões são semanais. E o máximo de faltas que você pode ter são 4 faltas. Se passar de 4 faltas, você será convidado a fazer num próximo ciclo o grupo de passos. Então, o grupo de passos, ele exige compromisso. É para quem quer. É para quem quer se aprofundar nessa caminhada de restauração. É para quem quer investir tempo. É para quem quer realmente colocar aquela área de luta para ser tratada. É um tratamento intensivo. E eu diria mais intensivo ainda se você estiver também no encontrão, no grupo de apoio. Embora não seja obrigatório que você faça o grupo de passos, também o grupo de apoio e encontrão, mas eu te encorajo, como eu falei no início, venha também no encontrão e no grupo de apoio, que você vai fazer um super intensivo no Celebrando. Então, compromisso no grupo de passos. Segundo componente é o preenchimento da sua apostila. Você vai ganhar toda semana uma apostila para você preencher em casa, com perguntas. E aquelas perguntas, elas vão trabalhar muitas áreas da tua vida. E eu quero dizer o seguinte, se não preencher essa apostila, não adianta. Não vai acontecer o que precisa acontecer. Você precisa dedicar um tempo em casa, durante a semana, para preencher esta apostila. É ali que Deus vai falar ao teu coração. É ali que as transformações vão acontecer. E quem não preenche a apostila não pode partilhar também no grupo. Ele só vai ouvir. Portanto, é necessário que você preencha a apostila. Responda as perguntas. Não são perguntas difíceis, mas são perguntas que mexem com você. Que vão fazer você pensar, que vão fazer você orar, que vão fazer você lembrar de coisas. Preenchimento da apostila é o segundo componente do grupo de passos. Muito importante, precisa acontecer, senão ele não funciona. Terceiro componente são as regras da partilha. Todo grupo de partilha tem que ter regras. E nós aqui temos regras de partilha, para que o seu ambiente de partilha se torne seguro, porque você vai abrir ali a tua vida, e também produtivo,
para que não se torne uma coisa improdutiva. Quero ler rapidamente com você as regras da partilha. Primeira regra do silêncio. Ninguém conversa quando alguém está partilhando. Ninguém tem conversa cruzada. Quando um partilha, os outros ouvem. Segunda ponto da regra. Primeira pessoa. Eu só falo de mim mesmo. Eu não vou falar, como eu já falei aqui antes. Não vou falar de outros. Não vou falar do meu marido, da minha esposa, do meu chefe, da minha sogra, do meu cachorro, do meu papagaio. Vou falar de mim mesmo. Primeira pessoa. 3, respeito. Não vou consertar ninguém. Não vou condenar ninguém. O grupo de passos não é local de ensino. Você não vai chegar no grupo de passos e vai ter lá um estudo bíblico. Não vai ter. Você não vai chegar no grupo de passos e vai ouvir lá uma devocional. Não vai. Grupo de passos é para partilhar. Grupo de passos é partilha da apostila. A apostila não tem um versículo? Tem vários versículos. Tem um texto lá que vocês vão ler juntos. Mas, celebrando a restauração, não é ministério de ensino, embora você tenha algum ensino aqui no encontrão. Mas celebrando a restauração é ministério de partilha. Partilha. Você vai lá para partilhar, ninguém vai pregar para você lá. Ninguém lá está autorizado a confrontar nem pregar. É para partilhar. Partilhar. Ficou claro isso aí? Tempo. Você tem um tempo para falar na sua partilha. E quem define isso é o facilitador do grupo, aquele que está coordenando o grupo. Ele é o responsável pelo grupo e ele é o responsável para aplicar essas regras também. Essas regras não foram criadas pelo seu facilitador. Não é porque ele é chato que ele está aplicando essas regras. Essas regras são do ministério, de Celebrando a Restauração, como um todo. E não é só aqui na NIB. Todos os lugares no Brasil e no mundo onde existe Celebrando a Restauração, Celebrando a Recuperação, todos eles têm essas regras. São regras da partilha. E às vezes você vai ter 2 minutos, 3 minutos, dependendo aí do seu grupo para falar. Respeite o tempo. O tempo torna a reunião produtiva. Sigilo. Número 5, sigilo. Regra importantíssima dentro do grupo de passos. O que é dito aqui, fica aqui. Eu não comento com ninguém o que é dito aqui no grupo de passos e também no grupo de apoio. Nem com o cônjuge, nem com a minha esposa eu falo. Sigilo. O que é falado aqui, fica aqui. Se alguém quebrar essa regra, ele vai ser convidado a se retirar. Porque essa é uma regra fundamental do Celebrando a Restauração. Isso torna um ambiente seguro para partilhar. E a linguagem, número 6, eu cuido do meu falar. Então, ninguém, por favor, fale palavras de baixo calão. Não precisa detalhar experiências do ponto de vista sexual ou de uso de drogas. Não detalhe. A linguagem deve ser uma linguagem saudável, sadia e sem detalhes que possam fazer outros tropeçarem. 7, o horário, logicamente. Chegue no horário e seja pontual. O grupo tem hora para começar e hora para acabar. E o celular? Eu desligo o meu celular durante a reunião. Não vou ficar carregando o celular, não vou ficar olhando o celular, não é permitido ficar olhando o WhatsApp, ficar olhando o celular durante a reunião. O único que tem permissão para ficar olhando o celular é o facilitador, ou alguém que ele designar. Sabe por quê? Porque ele vai ficar cronometrando muitas vezes o tempo ali. Esse é o único que tem permissão para olhar celular durante a reunião. Essas são as regras da partilha. E todos que estão no grupo de passos devem se submeter a estas regras que são de todo o ministério Celebrando Restauração.
E o último componente ali, que é muito importante, no grupo de passos, ele não é opcional. Precisa fazer, precisa acontecer, que é um inventário moral. Nós vamos ter um dia designado para um retiro, onde nós vamos preencher, começar a escrever esse inventário, que é uma história da nossa vida. Coisas que Deus vai trazer da tua infância, da tua juventude, da tua adolescência, da tua fase adulta, coisas boas, vitórias, coisas ruins, às vezes feridas, traumas que ainda precisam ser tratados. Não é opcional. Quem está no grupo de passos precisa fazer esse inventário. No dia 14 de setembro é o retiro do inventário. 14 de setembro. Esse inventário será partilhado com alguém da tua confiança, que você vai escolher posteriormente, que nós chamamos de conselheiro do CR. Ok? Entendido o que é o grupo de passos? Quem está disposto a continuar aí? Olha, amém. Se você não conseguiu levantar a tua mão, tenho certeza que Deus vai te dar coragem para levantar e você vai prosseguir. Grupo de passos é fácil? Não. Mas é ali onde Deus atua restaurando. É ali que o milagre acontece. Inventário moral. Agora você vai fazer o seguinte, vai gerar uma baguncinha aqui, eu tenho certeza disso, mas é rápido. Você já sabe o nome do seu facilitador de grupo? Quem sabe aí? Todo mundo sabe, né? Você já conhece ele pessoalmente? Quase ninguém, ó. Então os facilitadores, por favor, se coloquem aí no auditório, ao redor. Cada um tem uma plaquinha que está com o seu nome. Você vai identificar já quem é o seu facilitador. Tem gente lá atrás também. Tem gente aqui na frente. Não precisa se deslocar agora, calma. Só os facilitadores e auxiliares. Tá? Tá bom? Então, nos próximos 5 minutinhos, você vai se deslocar. Quando eu falar, quando eu autorizar, calma. Você vai se deslocar e vai procurar o seu facilitador, vai conhecer, dar um abraço, vão ver os detalhes do próximo encontro. Se alguém tiver dúvida, quem é o facilitador, procure aqui a Renata, tá bom? Então, pode ir. 5 minutinhos. Quem não sabe, procure a Renata aqui.